Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Existe uma diferença entre andar na verdade, expressar que somos filhos de Deus e sermos religiosos. E nós precisamos entender isso para não sermos religiosos, mas sim expressarmos que somos de fato filhos de Deus, que temos da mesma natureza, que recebemos um novo coração, que fomos feitos à imagem de Cristo. De maneira que a gente viva neste mundo como agrada ao Pai, como revela ao Pai, manifestando o reino de Deus e fazendo a sua vontade. É nisto que a gente precisa focar, entre andar na verdade e na religiosidade. Lá em Lucas 6, 46 a 49, Jesus ensinando, ele diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis os que vos mando? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as praticas, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando a sua casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O que a gente precisa entender dessas palavras de Cristo? Primeiro, existe um aspecto de obediência, ou seja, de viver segundo aquilo que ele ensina. Agora, quando é que nós somos religiosos? Quando nós focamos simplesmente, por exemplo, em fazer estudos bíblicos, em reunir, em ouvir a palavra de Deus, mas isso não tem nenhum impacto na nossa vida. Isso não nos transforma, não transforma o nosso entendimento e não nos conduz a uma mudança de atitude frente à consciência de quem somos. Por que devemos estudar a Bíblia? Por que devemos fazer estudos? Por que devemos nos reunir? Por que devemos estar juntos aprendendo sobre a vontade de Deus? Para que nós, entendendo quem somos, ou seja, as promessas de Deus, o que Ele fala a nosso respeito, nós possamos nos empenhar em mudar não só o nosso entendimento, mas a agirmos segundo esse entendimento. É isso que a gente precisa entender. Agora, se o que eu faço é ouvir e beleza, tudo bem, acabou a situação ali, sei do conhecimento, ou seja, tenho conhecimento das Escrituras, mas a minha vida não traduz em nada prático, então eu não entendi. Eu não estou vivendo a vontade de Deus. Nós somos chamados para renovarmos o entendimento e vivermos segundo a vontade de Deus, conscientes da obra que Ele realizou. Que a gente possa entender que isso é que faz diferença. Quando nós ouvimos, quando nós estudamos, quando nós praticamos e nos empenhamos em praticar, não por uma questão de alcançar, e não se trata de uma regra de mudança de aparência simplesmente, ou seja, uma mudança de atitude pura e simplesmente para que as pessoas vejam, mas nós não temos a consciência de quem somos de fato, não adianta. Somos só religiosos. O que a gente precisa entender é que Deus deseja que o nosso entendimento seja iluminado, que as nossas vistas sejam restauradas e que a gente viva a plena liberdade que temos por meio de Cristo para andarmos neste mundo segundo os valores eternos. Expressarmos isso em nossas palavras, expressarmos em nossas ações e agirmos de fato como Cristo, revelando o Pai ao mundo, ou seja, manifestando o Deus invisível de forma visível por meio de nossas vidas. Como nós fazemos isso? Parte de um princípio, ou seja, de um fundamento. Desejar conhecer o Senhor. Porque Ele fala que quando nós buscamos, Ele se revela. E à medida que Ele se revela, nós devemos buscar mais o conhecimento e o entendimento da sua vontade para que nós possamos viver neste mundo como seus filhos, revelando o reino e andando na verdade. Quando nós andamos na verdade, ou seja, à medida que adquirimos o conhecimento e o entendimento da vontade de Deus e colocamos o coração em fazer para expressar aquilo que Deus fala a nosso respeito, fazendo de nossas vidas oferta em favor das pessoas, ou seja, prestando
o verdadeiro culto a Deus, isto implica que nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha e não simplesmente sobre a terra, para não ser destruída. Que a gente possa entender e construir de fato as nossas vidas fundamentados em Cristo, na sua palavra e nas promessas que Deus faz por meio dele. Que a gente entenda isso e que possamos renovar a nossa mente, transformar-nos pela renovação da mente, de maneira que a gente entenda a vontade de Deus e possamos andar neste mundo segundo essa vontade, buscando o conhecimento, o entendimento, crescendo, amadurecendo, de maneira que possamos alcançar a plena estatura de Cristo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.